Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo do segundo livro de Samuel, hoje capítulos 15 e 16. Capítulo 15, a gente vai ver a conspiração de Absalão, e vocês vão ver que Absalão começou a praticar uma coisa que é muito feita hoje lá, né? Fake news, as fake news, né? Ele começou de boca em boca, né? Falando para o povo contra Davi, né? Falou assim: algum tempo depois, né, depois que Absalão voltou do exílio para Jerusalém, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. E Absalão foi o primeiro israelita a adquirir uma carruagem com cavalos naquela época. Levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. E lá ele falava. Sempre que alguém trazia alguma causa para ser decidida pelo rei, né? Isso é uma prática comum desde lá de Moisés, quando inclusive o genro dele, o sogro dele, Jetro, falou para o genro Moisés para nomear juízes, né? Para julgar as causas, para ele não ficar sobrecarregado, né? Então a pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz dessa terra. Todos que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão e abraçava, e beijava. Ou seja, uma politicagem, né? Coisa que já é muito antiga, né? Essa questão de beijar, abraçar, isso você vê que já é uma questão muito antiga. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir ao rei que lhe fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. E no final, isso levou 4 anos ele fazendo isso, para vocês terem uma ideia, 4 anos, né? Ou seja, durante 4 anos, a gente tem alguma similaridade com a nossa questão eleitoral aqui, né? Mas o foco é outro aqui. Absalão disse ao rei: deixe-me ir para Hebrom, falou para o pai dele, Davi, deixe-me ir para Hebrom, para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando teu servo estava em Jesus, na Síria, fez esse voto. E o Senhor permitiu para ele ir lá. Disse: vai em paz. Ele foi para Hebrom. Absalão enviou secretamente mensageiros a todos os tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. E assim foi feito. Depois de oferecer sacrifício, Absalão mandou chamar Aitofel, né, da cidade de Gilo. Aitofel era o avô de Batseba. Era conselheiro, sabe, era respeitado. Era avô da mulher que era casada com Uías, que adulterou com Davi e matou Uías. Então ele era avô de Batseba. Ou seja, ele é o bisavô de Salomão. E chegando assim, depois de oferecer sacrifício, Absalão mandou chamar Aitofel na cidade de Giló, né? E ele era conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e foi crescendo, e o número de seguidores ia aumentando. Então o mensageiro chegou a Davi e disse: os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão. Ou seja, o pai estava com medo do filho, né? Aquilo que Deus falou: a espada estaria sobre a casa dele sempre, né? Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína, matará o povo à espada. E os conselheiros do rei, que os servos disseram: seus servos estão dispostos a fazer tudo que o nosso rei mandar. E partiu. Foi seguido por toda a sua família. Deixou as 10 concubinas para tomarem conta do palácio. Davi tinha concubino, deixou 10 lá, né? Já está errado aí. Davi, na verdade, estava adulterando, continuou adulterando mesmo com as esposas. A poligamia já é um erro. E ainda tinha o concubinato. 2 erros em sequência, praticado pelo rei numa mesma casa, né? E aí, entre os que saíram, estava lá
Gate, entre eles o Itaí, e perguntou, que era um giteu, né? Era um giteu que acompanhava desde Gate. Perguntou: por que você está vindo conosco? Volte e fique um novo rei, porque você é estrangeiro no exilado de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Ele perguntou: como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo seus irmãos. O Senhor o trate com bondade e fidelidade. E aí, para surpresa de todos, Itaí disse a ele, disse ao rei: juro pelo nome do Senhor, por tua vida, que onde quer que o rei meu esteja, ali estará seu servo para viver ou para morrer. Então Davi deixou seguir e marchou com eles. Marchou e Davi foi chorando por todo o local. Chorando, caminhando, até e caminhando chegou ao alto de uma montanha que o povo e o pessoal usava para adorar a Deus, né? Mal Davi tinha passado do alto, depois Davi tinha passado do alto desse monte, lá estava à sua espera Ziba, o criado de Mefibosete. E Davi se preocupou ainda, ele trazia 2 jumentos carregados de 200 pães, bolos, uva passa, frutas da estação. E o rei perguntou a Ziba, que era o antigo servo de Mefibosete: por que você trouxe essas coisas? Ziba respondeu: os jumentos servirão de montaria para a família do rei, os pães e as frutas para os homens comerem. O vinho será para reanimar os que estiverem exaustos no deserto. E ele perguntou, estranhou, né? Onde está Mefibosete, neto do seu senhor, neto de Saul, né? Filho de Jonatas? E Ziba respondeu: ficou em Jerusalém, pois acredito que os israelitas, caso Absalão, restituirão o reino do seu avô. Ou seja, Mefibosete traiu a lealdade de Davi, porque Davi o tinha restituído tudo, mas Mefibosete queria mais, ele foi ingrato. Então Davi disse a Ziba: tudo que pertencia a Mefibosete agora é seu. Humildemente me prostro, disse Ziba, que o rei meu senhor agrade de mim. Aí Davi, chegando a Baulim, um homem da família do clã de Saul, chamado Simei, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Começou amaldiçoando, praguejando contra ele, né? E colocar assim: o senhor entregou o reino nas suas mãos do teu filho Absalão. Você está arruinado porque você é um assassino. Para ele, quem matou Saul e Jonatas foi Davi. Não foi, né? E aí, meu irmão, disse então Davi disse a ele: filho de Zeruia, porque esse cão morto amaldiçoou meu rei, meu senhor. Abissai, falando para ele, né? Aí, permita que eu lhe corte a cabeça. Mas Davi perguntou para ele: que é que você tem com isso, filho de Zeruia? Ele me amaldiçoou porque o Senhor lhe disse para que amaldiçoasse. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Abissai e a todos os seus conselheiros: até o meu filho de sangue do meu sangue procura matar-me, quanto mais esse benjamita. Deixa-me em paz. E deixou em paz lá, porque queriam matá-lo, né? Por ter amaldiçoado a Davi. E aí, meu irmão, a gente vai ver aqui já uma coisa má. A gente vai perceber aqui na frente que um conselho que Aitofel, né, vai dar a Absalão. Enquanto isso, Absalão e todos os homens de Israel entraram em Jerusalém e Aitofel estava com ele. Aitofel era considerado um tipo de sacerdote, um conselheiro, né? Então Uzai, o arquita, amigo de Davi, aproximou de Absalão e exclamou: viva o rei, viva o rei. Louvou-o como rei, né? Rei como estava rei morto, rei posto. Aqui foi o rei deposto, né? E na verdade a gente vai ver que ele vai reassumir depois. Mas Absalão disse a Uzai: é essa a lealdade que você tem para com o seu amigo? Por que você não foi com ele?
próprio Absalão questionou a Uzai a lealdade do amigo com o amigo Davi. Respondeu Uzai: não, sou do escolhido do Senhor deste povo e de todos os israelitas, e com ele permanecerei. Ou seja, ele não era leal ao homem, ele era leal ao trono. Isso é uma questão muito séria, né? Ele era leal ao trono, leal ao cargo, e não ao homem. Não deveria eu servir o filho, assim como servi também ao pai, também te servirei. Uzai justificou. Então Absalão disse, mandou chamar Aitofel e disse a Aitofel: dê-nos o seu conselho. Aitofel era o conselheiro, né? O que devemos fazer? Aitofel respondeu: o conselho que tenha relações com as concubinas do teu pai, e que ele deixou para tomar conta do palácio. Então todo Israel ficará sabendo que tornaste repugnante para teu pai, e todos que estão contigo se encherão de coragem. E amaram então, meu irmão, uma tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações com as concubinas do seu pai à vista de todo Israel. E aí vocês veem aqui uma perversão já, né? Uma tenda em relações sexuais à vista de todo Israel. Uma afronta a Davi, uma afronta ao povo. Ou seja, está começando um governo que ilegitimamente, através de um golpe, e mostrando a toda a perversidade e imoralidade dele, né? Então, meu irmão e minha irmã, a gente precisa também saber que Aitofel deu um conselho ruim, conhecer quem está dando o conselho. Aliás, Jesus fala claramente: provai os espíritos. Claramente isso, né? Não o espírito, mas o espírito da pessoa que está dando aquele conselho, né? Que nós ouçamos sempre o Espírito Santo de Deus. Nos abençoe. Amém.